Você jura que nunca vai ser como eles. Promete a si mesmo, olhando nos olhos daquela criança ferida que vive dentro de você, que seus filhos terão uma vida diferente, que você vai romper com esse padrão, que com você tudo isso termina. E então, num momento comum de um dia qualquer, você ouve a voz da sua mãe saindo da sua boca, sente a raiva do seu pai subindo pelo seu peito e percebe, com um horror que te paralisa, que está fazendo exatamente o que jurou nunca fazer. Carl Jung descobriu por que isso acontece com quase todas as pessoas que cresceram com pais com comportamentos tóxicos. E a resposta vai te assombrar. Quanto mais você luta contra virar seus pais, mais garantido está que você vai virar. Não porque você seja fraco, não porque você não tentou o suficiente, mas porque existe um mecanismo psicológico que Jung chamou de enantiodromia, que significa, em termos simples, uma inversão psíquica, e que funciona exatamente ao contrário do que você imagina. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que sua força de vontade não é suficiente para romper com esse padrão. Vai entender os 5 mecanismos invisíveis que garantem que você repita o comportamento dos seus pais, mesmo quando está tentando fazer o oposto. E mais importante, vai aprender a única forma que realmente funciona para interromper essa transmissão geracional de trauma. Porque se você está assistindo isso agora, provavelmente já se pegou agindo como seus pais e ficou horrorizado. Já ouviu as palavras deles saindo da sua boca. Já sentiu aquela culpa terrível de perceber que está fazendo com alguém o que fizeram com você. E provavelmente já se perguntou, será que estou condenado a repetir isso para sempre? A resposta é não. Mas o caminho para a libertação passa por entender algo que quase ninguém te conta. Jung passou décadas estudando por que pessoas se tornam exatamente aquilo que mais odeiam. Ele observou milhares de pacientes que juravam ser diferentes dos pais, e lutavam conscientemente contra os padrões familiares, e faziam um acompanhamento psicológico, liam livros, praticavam técnicas de autoconhecimento, e mesmo assim, quando olhavam no espelho da meia-idade, viam o rosto dos pais olhando de volta. Não era coincidência. Era uma lei psicológica tão previsível quanto a gravidade. Jung descobriu que a psique humana funciona através de opostos, luz e sombra, consciente e inconsciente, persona e o que está por trás dela. E aqui está o problema. Quando você decide conscientemente que nunca vai ser como seus pais, você está apenas empurrando esses padrões para a sombra. Eles não desaparecem. Eles ficam mais fortes no escuro. E quanto mais você os rejeita conscientemente, mais poder eles ganham inconscientemente. Deixe-me te contar sobre uma mulher chamada Ana. Ela tinha 42 anos quando finalmente entendeu o que estava acontecendo. Cresceu com uma mãe que tinha comportamentos tóxicos, que controlava cada aspecto da sua vida. A mãe escolhia suas roupas, seus amigos, sua carreira. Criticava cada decisão que Ana tomava. Fazia comentários destrutivos disfarçados de preocupação. Nunca estava satisfeita. Não importa o que Ana conquistasse. Aos 18 anos, Ana jurou que seria diferente. Se casou e teve uma filha, prometendo que nunca faria com ela o que sua mãe fez. E durante os primeiros anos, parecia estar conseguindo. Ela deixava a filha escolher as próprias roupas. Não criticava suas decisões. Tentava ser a mãe perfeita que nunca teve. Mas algo estranho começou a acontecer quando a filha chegou na adolescência. Ana começou a sentir uma irritação inexplicável quando a filha tomava decisões diferentes das que ela tomaria. Começou a fazer sugestões que pareciam sutis, mas eram carregadas de julgamento.
Começou a sentir uma necessidade quase física de controlar, mesmo sabendo racionalmente que não deveria. Então veio o momento que destruiu tudo. Sua filha de 15 anos queria ir a uma festa com amigas. Ana disse que não. A filha perguntou por quê, e antes que pudesse se controlar, Ana ouviu sua própria voz dizendo as exatas palavras que sua mãe dizia: porque eu sei o que é melhor para você. Você vai me agradecer depois. Naquele instante, viu o mesmo olhar nos olhos da filha que ela mesma tinha aos 15 anos quando olhava para sua mãe. E percebeu, com um horror devastador, que tinha se tornado exatamente o que jurou nunca ser. Ana chorou por 3 dias. Não conseguia entender como isso tinha acontecido. Ela tinha feito tudo certo. Tinha prometido ser diferente. Tinha lutado conscientemente contra esses padrões por mais de 20 anos. E mesmo assim, aqui estava ela, repetindo o ciclo. O que Ana não sabia é que sua estratégia estava condenada desde o início. Jung explicou por quê. Quando você define sua identidade em oposição a algo, você está permanentemente ligado a esse algo. Quando você diz, eu nunca vou ser como minha mãe, você está criando uma persona inteira baseada em não ser ela. E essa persona precisa da sua mãe para existir. Você não está livre dela. Você está aprisionado na negação dela. Pior ainda, a sombra sempre contém o oposto da persona. Se sua persona é eu, sou o oposto da minha mãe. Sua sombra inevitavelmente contém eu sou exatamente como minha mãe. E a sombra não desaparece porque você não olha para ela. Ela cresce, ganha força e eventualmente irrompe. Jung chamou esse fenômeno de enantiodromia. É uma palavra grega que significa correr para o oposto. É a tendência de todas as coisas se transformarem no seu contrário quando são levadas ao extremo. Quanto mais você empurra algo para um lado, mais pressão se acumula do outro lado. E, eventualmente, a pressão vence. Funciona assim na psique. Quanto mais conscientemente você tenta ser o oposto dos seus pais, mais inconscientemente você se torna igual a eles. A energia que você usa para não ser como eles é a mesma energia que alimenta o complexo deles dentro de você. E aqui está a parte mais perturbadora. O complexo parental não é algo que você desenvolveu. É algo que foi instalado em você antes mesmo de você ter linguagem para entendê-lo. Jung descobriu que nos primeiros 7 anos de vida, a criança vive em estado de participação mística com os pais. Isso significa que ela não consegue distinguir onde ela termina e onde os pais começam. Ela absorve tudo: os medos, as crenças, os padrões de comportamento, as feridas não curadas, os complexos não integrados. Absorve como se fossem dela. Então, quando você diz, eu nunca vou ser como minha mãe, você está tentando rejeitar algo que já está dentro de você. Não é uma influência externa que você pode evitar. É parte da sua própria psique. Tentar não ser como seus pais é como tentar não ter o próprio fígado. Você pode fingir que ele não existe, mas ele continua lá, funcionando, influenciando tudo. Mas calma, porque agora vem a parte que muda tudo. Jung não descobriu apenas o problema, ele descobriu a solução. E a solução é exatamente o oposto do que a maioria das pessoas tenta fazer. Ana, depois daquele momento devastador com a filha, procurou acompanhamento psicológico junguiano. E o que ela aprendeu transformou completamente sua compreensão do ciclo geracional. O terapeuta explicou que ela estava cometendo o erro que quase todos cometem, tentando se livrar dos complexos parentais através da negação. Ela estava gastando toda a sua energia psíquica lutando contra algo que já era parte dela.
E essa luta estava fazendo exatamente o oposto do que ela queria. A alternativa, segundo Carl Jung, não é negar os complexos parentais, é integrá-los conscientemente. Integração não significa se tornar como seus pais. Significa reconhecer que os padrões deles existem dentro de você, observá-los sem julgamento e escolher conscientemente como responder a eles, ao invés de ser possuído por eles automaticamente. Deixe-me explicar a diferença com um exemplo concreto. Quando Ana dizia, "Eu nunca vou controlar minha filha como minha mãe me controlou", ela estava negando. Estava empurrando o impulso controlador para a sombra. E quando o impulso emergia, ela era possuída por ele sem perceber, porque não tinha consciência de que estava acontecendo. A integração funciona diferente. Começa com reconhecimento. Sim, existe uma parte de mim que quer controlar. Essa parte foi instalada pela minha mãe. Faz parte de mim agora. Não vou fingir que não existe. Depois vem a observação. Quando minha filha quer fazer algo que me deixa desconfortável, eu sinto o impulso de controlar subindo. Consigo perceber isso acontecendo em tempo real. Sinto no corpo. Reconheço a voz da minha mãe ativando dentro de mim. E então vem a escolha consciente. Eu reconheço esse impulso, mas não preciso obedecer. Posso sentir a vontade de controlar sem agir nela. Posso escolher uma resposta diferente, mesmo que o complexo esteja gritando para eu fazer o que minha mãe faria. Essa é a diferença entre ser possuído por um complexo e ter um complexo. Quando você nega, você é possuído. Quando você integra, você tem. E o que você tem, você pode escolher como usar. Carl Jung usava uma metáfora poderosa. Dizia que os complexos são como pequenas personalidades autônomas vivendo dentro da psique. Eles têm vontade própria, emoções próprias, padrões de comportamento próprios. Quando você nega a existência de um complexo, ele roda em background como um programa que você não sabe que está instalado no computador. Você não vê, mas ele influencia tudo. Quando você traz o complexo para a consciência, ele não desaparece, mas você passa a ver quando ele está ativando. E se você vê, você pode escolher. Se você não vê, você é escolhido. Ana começou a praticar isso diariamente. Toda vez que sentia o impulso de controlar sua filha, ao invés de lutar contra o impulso ou fingir que não existia, ela fazia algo revolucionário. Ela reconhecia, dizia para si mesma, às vezes em voz alta, "Estou sentindo a minha mãe agora. O complexo materno está ativado. Essa vontade de controlar não é necessariamente minha. É um padrão herdado. Eu vejo você, eu reconheço você, mas não preciso obedecer." Parece simples, quase simples demais. Mas essa prática de nomeação e reconhecimento faz algo profundo na psique. Ela quebra a identificação automática. Quando você está identificado com um complexo, você é o complexo. Não existe separação. Mas quando você observa e nomeia, você cria distância. Você se torna o observador do complexo ao invés de ser o complexo. Os primeiros meses foram difíceis. Ana percebeu com horror quantas vezes por dia o complexo materno estava ativando sem ela perceber. Eram dezenas de momentos. Pequenas críticas disfarçadas de sugestões. Olhares de julgamento que ela nem sabia que estava fazendo. Comentários que pareciam neutros, mas carregavam o mesmo veneno que ela recebia da mãe. Mas algo começou a mudar. Quanto mais ela reconhecia, mais ela conseguia escolher. Não era perfeito, ainda escorregava,
Ainda tinha momentos em que o complexo a pegava desprevenida e ela agia exatamente como sua mãe. Mas esses momentos ficaram menos frequentes. E quando aconteciam, ela conseguia reconhecer mais rápido e reparar. E aqui está algo crucial que Carl Jung descobriu. A reparação importa mais do que a perfeição. Você não precisa nunca errar para romper com o padrão. Você precisa reconhecer quando erra, assumir responsabilidade e escolher diferente na próxima vez. O ciclo geracional não se perpetua porque pais cometem erros. Ele se perpetua porque pais negam os erros, justificam, fingem que não aconteceram, ou culpam os filhos pelo próprio comportamento. Quando Ana escorregava e agia como sua mãe, ela fazia algo que sua mãe nunca fez. Ela voltava para a filha e dizia: "Eu errei. Aquilo que eu fiz há pouco não foi justo. Eu reconheço que estava agindo de um padrão antigo que não quero passar para você. Me desculpa." Esse simples ato de reparação fazia mais para romper com o padrão do que anos tentando ser perfeita. Porque mostrava para a filha que erros podem ser reconhecidos e corrigidos, que responsabilidade pode ser assumida, que relacionamentos podem se recuperar de rupturas. E isso era exatamente o oposto do que Ana tinha vivido. Sua mãe nunca admitiu um erro, nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o impacto do próprio comportamento. O ciclo se perpetuava justamente porque era invisível, negado, enterrado debaixo de camadas de justificativa e culpabilização. Mas guarda isso sobre reparação, porque vamos voltar nesse ponto crucial mais adiante. Agora deixe-me te mostrar os 5 mecanismos específicos que garantem a repetição do ciclo quando você não está consciente deles. O primeiro mecanismo é a identificação inconsciente. Nos primeiros anos de vida, você não aprende os comportamentos dos seus pais. Você se torna os comportamentos dos seus pais. A diferença é crucial. Aprender é externo. Você pode desaprender. Tornar-se é interno. Faz parte de quem você é. Carl Jung observou que crianças pequenas imitam os pais não apenas nos comportamentos visíveis, mas nos padrões emocionais invisíveis. Se sua mãe tinha medo de abandono, você absorveu esse medo antes de ter palavras para ele. Se seu pai tinha raiva reprimida, você absorveu essa raiva como se fosse sua. Você não escolheu. Aconteceu automaticamente através da participação mística. Então, quando você tenta não ser como seus pais na vida adulta, você está tentando se separar de algo que se fundiu com você antes de você ter capacidade de distinguir. É como tentar tirar o sal depois que ele dissolveu na água. A separação é possível, mas exige um processo muito diferente de simplesmente decidir que não quer mais o sal. O segundo mecanismo é o complexo autônomo. Carl Jung descobriu que os padrões parentais não ficam apenas na memória. Eles se organizam em estruturas psíquicas semi-independentes que ele chamou de complexos. Um complexo tem emoções próprias, pensamentos próprios, padrões de comportamento próprios. E ele pode ser ativado por gatilhos específicos, sem que você sequer perceba. Pense assim: você está calmo, centrado, sendo o pai, ou a mãe, que sempre quis ser. De repente, seu filho faz algo específico. Pode ser um tom de voz, uma expressão facial, uma atitude. E instantaneamente, sem nenhuma transição consciente, você está reagindo exatamente como seu pai ou sua mãe reagiria. Isso não é falha de caráter. É um complexo sendo ativado. O gatilho disparou um programa que roda automaticamente.
E enquanto você estiver identificado com o complexo, enquanto estiver dentro dele, ao invés de observar ele, você não tem escolha. Você é reagido pelo complexo. O terceiro mecanismo é a formação reativa. Esse é talvez o mais traiçoeiro de todos, quando você conscientemente decide ser o oposto dos seus pais. Você cria o que a psicologia, Carl Jung, chama de formação reativa. É quando você desenvolve um comportamento consciente, exatamente oposto ao impulso inconsciente. Por exemplo, se sua mãe era fria e distante, você pode conscientemente se tornar excessivamente caloroso e presente. Se seu pai era explosivo, você pode conscientemente reprimir toda expressão de raiva. Parece saudável, parece que você rompeu com o padrão, mas a formação reativa tem um problema fatal. Ela é instável, requer energia constante para manter. E quando você está cansado, estressado ou emocionalmente sobrecarregado, a energia acaba. E quando a energia acaba, o oposto irrompe com força dobrada. É por isso que pessoas excessivamente gentis podem ter explosões de raiva devastadoras. Porque pais excessivamente permissivos podem subitamente se tornar tirânicos. Porque pessoas que juram nunca ser como seus pais podem, em momentos de vulnerabilidade, se tornar exatamente assim. A formação reativa não resolve o complexo. Ela apenas o mascara temporariamente, enquanto acumula pressão. É como segurar uma panela de pressão prestes a explodir. O quarto mecanismo é a projeção da sombra. Carl Jung descobriu que tudo o que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. Se você nega o narcisismo que herdou dos seus pais com comportamentos tóxicos, você vai vê-lo em todos os lugares, menos em si mesmo. Isso cria um problema específico na parentalidade. Você pode projetar a sombra parental nos seus próprios filhos. Quando seu filho faz algo que ativa o complexo parental, ao invés de reconhecer que o complexo é seu, você projeta. Você vê o comportamento do seu filho como o problema, não a sua reação a ele. É assim que pais justificam tratamento abusivo. Eles não veem a si mesmos, veem apenas a projeção. Se eu fosse assim quando era criança, meus pais teriam feito pior. Meu filho precisa aprender. Eu estou fazendo isso para o bem dele. Essas são todas racionalizações que escondem a projeção da sombra. É como culpar o espelho pela sua própria imagem. O quinto mecanismo é a compulsão à repetição. Freud foi o primeiro a notar, mas Jung expandiu. Existe algo na psique humana que busca repetir situações não resolvidas. É como se o inconsciente estivesse tentando resolver o problema, recriando as condições dele. Pessoas que foram abusadas frequentemente se encontram em relacionamentos abusivos. Não porque querem sofrer, mas porque o inconsciente está tentando processar o trauma original. Filhos de pais com comportamentos tóxicos frequentemente se casam com pessoas com o mesmo perfil, pelo mesmo motivo. E na parentalidade, a compulsão à repetição se manifesta assim. Você recria com seus filhos as dinâmicas que viveu com seus pais, não porque quer machucá-los, mas porque seu inconsciente está tentando resolver o que não foi resolvido na sua própria infância. O problema é que recriar o trauma não o resolve, apenas o perpetua. É como tentar apagar fogo com gasolina. Esses 5 mecanismos trabalham juntos, se reforçando mutuamente. E é por isso que força de vontade sozinha não funciona. Você está lutando contra estruturas psíquicas profundas com a ferramenta mais fraca disponível, a decisão consciente.
Mas calma, porque Carl Jung não nos deixou sem saída. Existe um caminho que realmente funciona, e ele passa por 4 etapas que vou te ensinar agora. A primeira etapa é o reconhecimento radical. Não reconhecimento intelectual, reconhecimento visceral. É olhar para si mesmo com honestidade brutal e admitir: sim, os padrões dos meus pais existem dentro de mim. Sim, eu tenho o potencial de fazer com meus filhos o que fizeram comigo. Sim, às vezes eu já fiz. Esse reconhecimento é doloroso. A maioria das pessoas prefere a ilusão de que são completamente diferentes dos pais. É mais confortável. Mas é justamente essa ilusão que mantém o ciclo rodando. Enquanto você acreditar que é fundamentalmente diferente, você não vai vigiar os pontos cegos. E é exatamente nos pontos cegos que os complexos operam. Ana precisou passar por esse reconhecimento. Ela precisou admitir que não era apenas vítima da mãe com comportamentos tóxicos. Ela também era portadora dos padrões tóxicos da mãe. Não porque quisesse, não porque escolhesse, mas porque assim funciona a transmissão geracional. E o reconhecimento radical não é culpa. Culpa paralisa. Reconhecimento liberta. Você não é culpado por ter herdado os complexos dos seus pais. Você não tinha escolha naquele momento, mas agora você tem. E a escolha começa com ver claramente o que está dentro de você. A segunda etapa é a observação em tempo real. Depois de reconhecer que os padrões existem, você precisa aprender a vê-los quando estão ativando. Isso requer uma habilidade que Jung chamava de testemunha interna. A capacidade de observar os próprios processos mentais e emocionais enquanto eles acontecem. É como ser o observador da sua própria mente. Na prática, funciona assim. Você está interagindo com seu filho. Algo acontece que ativa o complexo parental. Ao invés de reagir automaticamente, você pausa, reconhece. O complexo está ativando agora. Sinto no corpo, sinto a raiva subindo, ou a necessidade de controlar, ou o impulso de criticar. Isso não é necessariamente eu. É um padrão herdado pedindo para ser obedecido. Essa pausa muda tudo, não porque elimina o impulso. O impulso vai continuar lá, mas porque cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você pode escolher. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, disse algo que ressoa profundamente com Carl Jung. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Nessa escolha está nosso crescimento e nossa liberdade. A observação em tempo real é a criação desse espaço. Sem ela, você é estímulo e resposta, sem intervalo. Seu filho faz algo. Você reage como sua mãe reagiria. Automaticamente, inconscientemente, repetindo. Com a observação, você introduz consciência no processo. Seu filho faz algo. Você percebe o impulso. Você nomeia. Isso é o complexo materno. Você escolhe. Vou responder diferente. A terceira etapa é a escolha consciente repetida. Não basta observar uma vez. O complexo é forte. Ele foi instalado durante anos de formação. Ele não desaparece porque você o viu uma vez. Ele vai voltar. De novo. E de novo. E de novo. A libertação não é um evento único. É uma prática diária. Você jura que nunca vai ser como eles. Faz essa promessa para si, encarando a criança machucada que vive dentro de você. Seus filhos vão ter uma experiência diferente. Você vai romper com o padrão. Com você, essa história chega ao fim.
E então, num momento corriqueiro, você se flagra repetindo as mesmas frases da sua mãe. Sente a raiva do seu pai fervendo em seu interior e percebe, com um medo que paralisa, que está reproduzindo aquilo que sempre detestou. Carl Jung revelou a razão por trás desse fenômeno que atormenta quase todos que foram criados por pais com comportamentos tóxicos. E a resposta é alarmante. Quanto maior for a sua resistência em se tornar seus pais, maior a probabilidade de que você se transforme neles. Não por fraqueza, não por falta de esforço, mas por causa de um mecanismo psicológico que Jung chamou de inversão psíquica, que age de um jeito completamente diferente do que imaginamos. A cada vez que um complexo se manifesta e você escolhe conscientemente não obedecer, você diminui um pouco o poder automático dele, mas a cada vez que você cede sem perceber, você o fortalece. É como reprogramar um músculo. Se você usou um padrão de movimento por 40 anos, não é um dia de fisioterapia que vai mudar isso. É repetição, consciência, prática, paciência. Ana praticou isso por anos, não semanas, anos. Teve recaída, teve momentos em que se viu agindo exatamente como a mãe, e só notou depois. Mas, a cada vez que percebia, ela fazia diferente da próxima vez. E aos poucos, a frequência diminuiu. O automático foi sendo substituído pelo consciente. A quarta etapa é a reparação quando você erra. Essa é, talvez, a mais importante. Porque você vai errar. Todo mundo erra. A questão não é se você vai agir como seus pais alguma vez. É o que você faz depois. Lembra que eu falei que pais com comportamentos tóxicos mantêm o ciclo justamente porque não reconhecem os próprios erros? A reparação quebra essa lógica. Quando você erra e depois volta atrás, reconhece o erro, pede desculpas genuínas e mostra para o seu filho que os relacionamentos podem se recuperar de crises. Você está fazendo algo revolucionário. Está mostrando que erros não destroem a conexão, que a responsabilidade pode ser assumida, que a mudança é possível. Seu filho não precisa de pais perfeitos. Ele precisa de pais conscientes, pais que erram, reconhecem, reparam e tentam de novo. Esse modelo é infinitamente mais saudável do que uma perfeição fingida ou a negação narcísica. E aqui está algo que Carl Jung descobriu e que vai te libertar de uma culpa desnecessária. Você não precisa resolver completamente seus complexos para não passá-los adiante. Você precisa torná-los conscientes. Um complexo consciente é um complexo que você tem. Um complexo inconsciente é um complexo que te tem. A diferença não está na existência do complexo, está na sua relação com ele. Ana ainda tem o complexo materno. Ele não sumiu. Ela ainda sente, às vezes, a vontade de controlar, de criticar, de fazer comentários destrutivos disfarçados de preocupação. A diferença é que, agora, ela vê. E porque vê, ela escolhe. A filha dela cresceu sabendo que a mãe tinha esses padrões. Ana foi honesta sobre a própria história. Explicou de onde vinham aqueles impulsos. Pediu desculpas quando escorregava. Demonstrou que consciência e escolha são possíveis, e algo extraordinário aconteceu. A filha de Ana, hoje com 23 anos, reconhece em si mesma os mesmos padrões. Ela absorveu alguns através da participação mística nos primeiros anos, mas diferente da avó, diferente do que teria acontecido se Ana não tivesse feito esse trabalho. A filha está consciente. Ela vê os padrões e porque vê, ela pode escolher.
O ciclo não foi interrompido porque Ana se tornou perfeita. Foi interrompido porque Ana se tornou consciente e transmitiu essa consciência para a próxima geração. Esse é o verdadeiro legado que você pode deixar. Não há ausência de complexos. Isso é impossível. Todos nós temos complexos. Todos nós carregamos feridas. O legado é a consciência. É mostrar para seus filhos que padrões herdados podem ser vistos, nomeados e escolhidos de forma diferente. Se você está assistindo a isso e sentindo aquele aperto no peito de quem já se pegou repetindo padrões que jurou nunca repetir, eu quero que você saiba, isso não significa que você está condenado. Significa que você tem trabalho a fazer. E o fato de você estar aqui, buscando entender, já é o primeiro passo da consciência. Se este vídeo te mostrou algo que você não sabia sobre o ciclo geracional, se te deu ferramentas que você não tinha para romper com padrões que pareciam inevitáveis, existe ali embaixo aquele coração dourado do valeu demais. Quando você clica nele, você não está apenas apoiando este canal. Você está dizendo, essa informação precisa chegar a mais pessoas que estão presas em ciclos que não conseguem quebrar. Cada valeu demais me permite continuar trazendo conteúdo profundo sobre psicologia junguiana e dinâmicas familiares tóxicas. E, mais importante, cada um é uma declaração de que você está comprometido em romper com o padrão na sua própria vida. Agora, deixe-me te apresentar algo prático que você pode começar hoje, nos próximos 7 dias. Faça um exercício simples. Toda vez que você interagir com seu filho, com seu cônjuge ou com qualquer pessoa que cause reações emocionais fortes, pause por um segundo antes de reagir. Nesse segundo, pergunte a si mesmo, essa reação é minha ou é um padrão herdado? Não precisa fazer nada com a resposta ainda. Apenas pergunte. Você vai descobrir algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Muito do que você achava que eram suas reações autênticas são, na verdade, programas herdados rodando automaticamente. E, no momento em que você vê isso, você começa a ter escolha. Jung disse que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Esses padrões parentais que parecem inevitáveis, que parecem seu destino, são apenas inconsciente não trabalhado. No momento em que você os traz para a luz, eles perdem o poder de te controlar. Você não está condenado a repetir o que seus pais fizeram. Mas a libertação não vem de negar os padrões, vem de integrá-los conscientemente. Vem de ver com clareza o que existe dentro de você. E vem de escolher, dia após dia, momento após momento, ser diferente, não por negação, mas por consciência. Seus filhos não precisam de pais que finjam ser perfeitos. Eles precisam de pais que estejam dispostos a olhar para a própria sombra, que reconheçam quando erram, que reparem quando machucam, que demonstrem, através do próprio exemplo, que a consciência é possível. Esse é o presente mais valioso que você pode dar para a próxima geração. Não a ausência de feridas. A consciência de que as feridas podem ser vistas e curadas. Se você reconheceu padrões dos seus pais em você mesmo assistindo a este vídeo, comenta aqui embaixo. Qual foi o momento específico que você percebeu que estava repetindo algo que jurou nunca fazer? Ou escreve quebrando o ciclo, se você está comprometido em não passar esse trauma adiante. Eu leio todos os comentários. E cada história compartilhada ajuda outros a perceber que não estão sozinhos nessa luta. O ciclo pode terminar com você, mas termina pela consciência.
não pela negação, porém pela integração, não pela rejeição, pela escolha repetida, não pela força de vontade única. Carl Jung nos mostrou o caminho. Agora, cabe a cada um de nós caminhá-lo.